Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui os resultados da Itaúsa e também vou trazer um indicador muito interessante que o pessoal não comenta tanto, que seria o EVA, ou o valor econômico agregado gerado por alguma companhia. Então estou usando esse site aqui do Analyse para a gente pegar as fórmulas do EVA e a gente vai usar, no caso, a Itaúsa para calcular esse valor econômico agregado. Tá? Então, primeiro comentando um pouquinho do resultado da Itaúsa, em 2025, o cenário projetado é o seguinte: uma queda no PIB do Brasil para 2,2%, a Selic em 15,75%, então um aumento na Selic, e um IPCA mais forte, ou seja, um cenário econômico mais desafiador em relação ao que foi apresentado em 2024, onde o PIB do Brasil cresceu, a Selic terminou em 12,25% e o IPCA estava 4,8%. No entanto, mesmo assim desenquadrado da meta do Banco Central. Referente aos resultados da Itaúsa, os resultados foram recordes. Em 2024, a companhia atingiu um lucro líquido de 14,8 bilhões de reais, ou um crescimento de 9,7% em relação ao ano passado. E esse lucro é totalmente recorrente e boa parte dele vem do resultado do Banco Itaú. O patrimônio líquido da cooperativa atingiu a casa de 90,4 bilhões de reais, então também um crescimento de 9%, com uma taxa de retorno bem atrativa de 17,4%, vencendo a taxa de juros. O valor de mercado do portfólio da Itaúsa caiu 11% em relação ao ano passado, atingindo 121,5 bilhões de reais. A companhia, por ser uma holding de algumas empresas, ela destaca esse desconto holding que ela tem. Então, no caso, por exemplo, no portfólio, o Itaú representa 116,6 bilhões de reais, mais 9,6 bilhões em outras investidas, representando o valor de 126,2 bilhões de reais. Já na Itaúsa, esse valor está em apenas 95,3 bilhões de reais. Então, quando se trata do desconto, ele pega a diferença do valor da Itaúsa e o do portfólio que ela possui dentro do seu guarda-chuva de empresas, e a gente vê que ela está descontada em 24,5%. Até porque a Itaúsa possui uma estrutura de custos diferente, o que é normal então as holdings possuírem um desconto. Isso acontece também, por exemplo, na Bradespar, que é uma empresa que compra apenas Vale. Então tá aqui cada resultado de cada uma das empresas que fazem parte da Itaúsa, mas de longe o Banco Itaú ele é o seu principal componente. Em 2024, a empresa atingiu 41,1 bilhões de reais de lucro, com um ROI recorrente de mais de 21%. As outras companhias, como você pode observar, ela possui um lucro um pouco mais reduzido. Então, olha só o quanto que isso representa do resultado da Itaúsa. Se a gente pegar aqui o setor não financeiro, olha só o pedacinho que é em comparação ao que é o Banco Itaú no portfólio dessa empresa. Bom, agora vamos falar um pouquinho desse EVA, que é um indicador um pouco diferente. Eu não vejo ninguém comentando e o Thiago trouxe para mim no WhatsApp e ele pediu para a gente comentar aqui junto para trazer essa informação para vocês. Então, EVA, como eu disse antes, valor econômico agregado, ele mede o desempenho econômico do empreendimento com base no que ela criou. Então, se a gente pega o retorno da companhia, ou seja, o seu lucro líquido, o seu lucro operacional, e tira o custo da companhia, a gente vê o quanto que ela gerou. Então, ela poderia ter pago dividendos e criado valor para o acionista, e esse EVA ele faz esse cálculo. Então, a fórmula é bem simples, na verdade, é o lucro operacional menos o capital total investido vezes e o custo médio ponderado de capital. Então, em inglês, você conhece como a sigla WACC, então custo médio ponderado de capital, que ele faz uma proporção entre o custo de capital próprio, que seria, por exemplo, o pagamento de dividendos sobre o patrimônio líquido, e também o custo de capital de terceiros, que seriam, por exemplo, os juros que a companhia pode vir a pagar. Então, no caso, eu entrei nesse site aqui, Guru Focus, e ele afirma que o custo médio de capital ponderado da Itaúsa é de 11,39%. Então, eu vou estar utilizando esse valor para calcular o custo médio de capital e, consequentemente, o nosso EVA. Então, quais são os parâmetros que eu utilizei aqui? Eu peguei o lucro líquido da companhia, que foi 14,778 ou 14 bilhões de reais, quase 15 bilhões, e peguei o capital investido, com 19 bilhões em capital de terceiro e quase 95 bilhões em capital próprio. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar esse capital com esse e vai multiplicar pelo custo de capital, que eu peguei naquele site, que era o Guru Focus, a 11,39%. Esse valor aqui, ele vai resultar em aproximadamente 13 bilhões de reais. Então, soma esse com esse e multiplica por esse, vai dar 13 bilhões de reais.
Então a gente pega o lucro líquido, que seria o lucro da operação da companhia, e retira esse custo de capital, o que a gente vê então um valor econômico agregado de 1,7 bilhão de reais. Então, nesse caso aqui, quanto maior o EVA, mais positivo, significa que mais valor a companhia está gerando. E no caso disso aqui ser negativo, significa que a companhia está destruindo valor. E como que isso aqui poderia ser negativo? Quando o custo do capital investido, que seria o capital de terceiro mais o capital próprio, fosse menor do que o lucro líquido, tá bom? Então, caso esse custo fosse maior do que o lucro líquido da companhia, ela estaria destruindo valor para o acionista. Então, no caso dessa fórmula aqui, o que ela indica? Para a gente procurar empresas que possuam o EVA positivo e ficar longe daquelas companhias que possuem um EVA negativo, porque elas estariam destruindo o valor do acionista. Bom, pessoal, como eu disse, você pode estudar um pouco mais dessa fórmula. Aqui ele usa essa questão de capital total investido. Eu considerei capital total investido como o recurso de terceiro e recurso próprio, que seria o passivo mais o patrimônio líquido, ou o passivo total, tá? Mas você pode fazer aqui o seu estudo e entender de outra forma, usar outros indicadores e adaptando a fórmula para te atender melhor naquilo que você está aplicando. O importante mesmo é entender que a empresa, se tem um lucro líquido ou um lucro operacional maior do que o seu custo de capital, ela está gerando valor. E é para essas empresas que a gente deve olhar. Eu não tenho Itaúsa na minha carteira, na verdade eu tenho o Banco Itaú, mas praticamente quem tem Itaúsa e Itaú está comprando praticamente a mesma coisa, até porque a maior parte do resultado da Itaúsa vem do Banco Itaú. Mas olha só que interessante a relação entre o lucro líquido por ação e o valor de mercado da companhia, que eu sempre trago aqui com vocês. Desde 2021, o lucro líquido da companhia saltou e na verdade o lucro líquido dela é bem recorrente e crescente. A gente poderia até traçar aqui uma linha e verificar esse crescimento constante do lucro da Itaúsa. E o valor de mercado também sofre bastante oscilação. Então olha só, desse período depois da queda de 2020, a companhia ficou por um tempo aqui de lado, subindo e descendo, mas nunca crescendo mais no seu valor de mercado. Enquanto isso, o lucro da companhia conseguiu evoluir bastante. E a gente entende, então, quando um lucro sobe de forma recorrente dessa forma e o valor de mercado não acompanha, existe, então, um possível desconto. Trazendo um pouco mais perto, fica ainda mais claro de ver essa diferença nesses indicadores em relação ao seu histórico. Lucro líquido em R$ 1,36 e o valor de mercado, aqui no caso ajustou para 104, mas fica nessa casa aqui entre 95 a 100 bilhões de reais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilha e comenta se você já conhecia esse indicador e mostra para alguém, compartilha com um amigo para mostrar esse indicador que é o EVA. Vou deixar os sites na descrição, tanto o Guru Focus quanto o Analyse, para vocês darem uma olhada. É isso, até a próxima e tchau.